Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma matéria que nós vamos iniciar nesse bimestre. Nós vamos iniciar ciências hoje, tá bom? Então lá na apostilinha de vocês vão pegar lá na página 2 e nós vamos começar a aprender sobre o caminho do sangue, o caminho que ele faz sobre todo o nosso corpo, qual é a função dele, entre outras coisas importantes do sangue no nosso organismo, belezinha? Então ali na primeira página, número 2, vocês vão ver que tem uma música e vai pedir para vocês escreverem uma música que desperta um sentimento em vocês, assim, um trechinho de uma música, vocês vão anotar naquele coraçãozinho ali. Bem simples, né? E por que vai pedir para vocês fazerem isso? Porque nós normalmente associamos os nossos sentimentos ao coração. Porque quando nós sentimos medo, amor, uma alegria, daquele aperto, então lá no coração, assim, ó, então é sempre associado ao coração. Qualquer tipo de sentimento nós associamos ao coração, né? Especialmente o amor, a amizade é associado ao coração. Então, o coração ele tem funções muito importantes para o nosso organismo e juntamente com os vasos sanguíneos que constituem o sistema cardiovascular, que eles compõem todo esse sistema do nosso corpo. Então, por meio do sistema cardiovascular, os nutrientes dos alimentos que nós ingerimos e o oxigênio que nós respiramos, nós obtemos durante a respiração são levados para todas as partes do nosso corpo. Tô falando acelerado, né? Então, os nutrientes dos alimentos, o oxigênio, eles precisam chegar às células para que sejam aproveitados pelo nosso organismo. Então, durante a nossa respiração, o oxigênio chega aos pulmões e passa para o sangue que transporta para todas as células do nosso corpo. Eu tô lendo aqui porque é uma informação bem relevante, ela é bem relevante, né? Ela é bem importante, então eu vou ler para eu conseguir explicar ela bem certinha, tá? Então, dentro das nossas células, o oxigênio reage com os nutrientes providos da digestão dos nossos alimentos, ou seja, quando nós comemos os alimentos, digerimos, vêm os nutrientes. E aí, os nutrientes vão para as nossas células, para o nosso sangue, e aí que fazem essa reação, né? Que essa reação ocorre com a liberação de energia, que é aquilo que nós já vimos lá no outro bimestre. Utilizando para nos movimentarmos, realizar nossas atividades e também para manter a nossa temperatura constante do nosso corpo, para não abaixar muito ou não elevar muito a nossa temperatura, tá bom? Então, o nosso coração, ele é formado por 4 espaços, né? 4 cavidades, os 2 ventrículos e os 2 átrios. E eles servem para impulsionar, o coração serve para impulsionar o sangue rico em oxigênio e nutrientes para todas as partes do nosso corpinho. Todas essas informações vão estar bem explicadinhas na apostila de vocês vão poder ler com calma, vocês vão visualizar aqui nesse quadro do Saiba Mais sobre as válvulas cardíacas, que são aquelas que fazem o tum-tum, tum-tum do nosso coração, né, que fazem aquele som da batida do coração. Vai ter uma experiência aqui na página 5, mas aí fica a critério de vocês fazerem, eu não vou exigir porque é um material, né? Se vocês conseguirem fazer, é interessante. E aí, ali na página 6 e na página 7, vai estar falando sobre os vasos sanguíneos, sobre o sangue, tá? Então, tem as artérias, as veias e os capilares. Vocês vão visualizar aqui, vão dar uma lidinha na apostila de vocês. E se tiverem dúvidas, vocês me mandam uma mensagenzinha, belezinha? Então, o sangue ele é formado por uma parte líquida, que é o plasma, que são inseridas no plasma, estão as plaquetas, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. E também vão ver aqui na página 8 mais alguns motivos, além dos que vocês já conhecem, sobre a importância de doar sangue. Isso faz muita falta quando não tem. Doação de sangue é muito importante porque salva muitas vidas, né? Então aqui vai ter mais algumas coisas bem importantes sobre doação de sangue. Vocês ainda não podem doar, mas a partir dos 18 anos pode. Então já fiquem, assim, pensando sobre isso, né? E
os pais de vocês, né? Se vocês tiverem irmãos mais velhos, também podem fazer isso, beleza? Então, vamos dar continuidade. Então, o que a gente vai saber? Vou explicar num contexto geral para vocês. O coração, o sangue, os vasos sanguíneos, eles fazem parte do sistema cardiovascular de vocês, tá? O sangue, ele é responsável pelo transporte do oxigênio e dos nutrientes por todas as células do nosso corpo, tá? O sangue, ele é formado por uma parte líquida, que é o plasma, por plaquetas e fragmentos de células que auxiliam na coagulação do sangue, e vários tipos de células, como as hemácias, responsáveis pelo transporte do oxigênio, e as demais células, e também dos leucócitos, tá? Que defendem o organismo contra doenças. Num apanhado geral, é isso que vocês precisam saber para responder às atividades de vocês, tá? Vocês vão ver aqui também sobre o esfregar, né? O esfregaço sanguíneo, vai ter uma explicaçãozinha aqui, que é quando tira aquela gotinha de sangue, coloca na lâmina de vidro e esfrega a gotinha de sangue com uma corada, é uma colorida com corante, tá? O sangue, aquela gotinha de sangue. Me desculpem eu não explicar bem esmiuçadinho para vocês, mas é porque tá bem esmiuçado aqui na apostila já, gente. Então, mas assim, se vocês quiserem ter uma aprofundação disso, prof, eu quero entender um pouco mais além do que tá dito ali na apostila, me manda uma mensagem que eu gravo um áudio ou a gente marca um horário e eu faço uma videoaula. A gente pode até pensar em fazer uma live sobre isso, para eu explicar bem direitinho o sistema cardiovascular, o sistema sanguíneo. Se vocês quiserem, vocês me avisem que eu me programo para fazer sexta ou sábado, tá? Depois de ciências, então, vocês vão ir lá para português. Lá na página 10, texto de divulgação científica. Então, vocês vão ler esse texto aqui, Vovô e o Videogame, para poder responder as questões. Então, o que é um texto jornalístico? De divulgação científica. É um texto jornalístico, eles divulgam as descobertas de várias áreas do conhecimento, como cultura, política, economia, ciências, entre outras coisas, tá? Vocês vão ver aqui nesse texto que ele tem 8 parágrafos e vão ler com calma cada um para entender o que cada um tem a dizer, porque todos eles têm uma relevância muito importante, tá? Então, o texto de divulgação científica, ele, embora não seja predominantemente um texto argumentativo, o que é um texto argumentativo? Quando tem aquela conversa, quando quem está escrevendo pode colocar mais a sua opinião. Então, o jornalista tem um pouco mais de liberdade de argumentar ali, de falar, né? E de apresentar o seu ponto de vista sobre aquele assunto e provocar uma reflexão crítica sobre o assunto abordado, tá? Informações, reflexões críticas são elementos essenciais para influenciar o comportamento do leitor. Então, quando nós lemos esse tipo de texto aqui, de divulgação científica, é isso que ele está tentando fazer, tá bom? Todas as questõezinhas com relação a esse texto vão ser diretamente ligadas a ele, então vai ser bem tranquilo para responder. E também eu vou só pedir para vocês, porque ontem eu mandei até a página 10 de matemática, só para fazer a página 11, que a página 11 é um complemento, tá? Tem uma questãozinha 1 lá na página 10 e o restante na página 11. Só para amanhã, quando eu for... Amanhã não, né? Na próxima vez que eu for enviar a aula, só para vocês conseguirem para eu já dar início já direto do próximo ponto. Então, vocês façam a página 10, a página 11, desculpa, de matemática também, tá? Então, fica a critério de vocês, a live sobre ciências. Quem sabe a gente pode até colocar junto dela a matemática. Me avisem só o horário que vocês preferem e tal. E se ficarem com dúvidas dessas matérias, me mandem mensagem. Tá? Eu já falei com os pais de vocês, mas eu vou reforçar para vocês que eu tô me mudando de apartamento, então por isso que tá bem corrido os vídeos, assim, tá bem complicadinho pra prof, mas eu tô fazendo tudo com muito carinho, apesar de corrido, tá? Um beijão, gente, fiquem bem, ficando com dúvidas, me mandem uma mensaginha e tchau, tchau, gente!